Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Desculpem a camisa amassada, mas vai essa camisa mesmo. Até porque a vida passa e a gente nem percebe. Desculpa se você não riu com a piadinha, né? Mas é só para descontrair mesmo. Eu recebi de um amigo muito querido, o Alex Altoffer, através do WhatsApp, um link que disponibiliza um e-book, um documento que o Ed Renekiewicz escreveu. E aí, quem quiser ler esse e-book gratuitamente, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo o link. E aí, quem quiser ler o livro, clica no link e aí vai poder fazer download do e-book sobre atualizar a Bíblia Insuficiente do pastor Ed Renekiewicz, onde ele explica aquela palestra, aquela aula que ele deu, daquela série de palestras sobre cartas vivas contra letras mortas. E aí, quando ele fala da Bíblia Insuficiente, que gerou uma série de revoltas, que gerou acidez, que gerou descontentamento entre os protestantes, e o Ed Renekiewicz foi xingado, foi chamado de herege, né, foi censurado, e isso culminou na sua excomunhão. E por falar em excomunhão, eu fiz um vídeo sobre a excomunhão do Ed Renekiewicz, né, da sua expulsão da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu fiz um vídeo sobre isso. Que, se você quiser, você clica aqui neste card e aí você vai ser direcionado para este vídeo, né? Então, eu vou ler aqui as palavras do Ed Renekiewicz que eu escrevi aqui. Eu vou ler as palavras que suscitaram discordâncias, que geraram revoltas. E por que não dizer? Ódio e desprezo pelo pastor. A Bíblia é insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura. A ética bíblica. Desculpa, eu vou ler de novo porque minha letra, tá? Às vezes eu não entendo a minha própria letra. A Bíblia é insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. Mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito de Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação do mundo. Então, foram estas palavras que geraram desacordos, discordâncias, xingamentos contra o pastor Ed Renekiewicz. E Ed Renekiewicz foi acusado de não acreditar na inerrância da Bíblia, né? Ele foi acusado de querer escrever uma outra Bíblia, dentre outras coisas, né? E por isso ele escreveu este documento, que, repito, vou disponibilizar aí na descrição do vídeo. Bom, então o que o Ed Renekiewicz fala, né? Que ele fala assim, quando ele pega a carta a Filémon, né? Paulo encontrou Onésimo, que é um escravo fugitivo que se converteu
foi batizado pelo apóstolo, e Paulo manda de volta para Filemon, dizendo, olha, trata bem o escravo e tal, né? Lembra que ele também é filho de Deus, que você tem que tratar ele como um irmão e tal. Então, o que acontece? Ao você ler Filemon, você vê Paulo autorizando a escravidão, que Paulo manda o escravo ser obediente, né? Isso é o que está nas linhas. Mas o que está nas entrelinhas é que o Onésimo ele tem tanto direito quanto seu dono, que ele tem que ser bem tratado, porque ele é uma criatura de Deus, e mais, agora ele é cristão, ele é filho de Deus. Então ele está em pé de igualdade com o Filemon. Isso é o que está nas entrelinhas, né? E que essa casa de Filemon depois vai... Essa casa depois ela vai causar uma grande transformação no mundo. Por quê? Porque as pessoas refletiram, poxa, se um escravo tem a mesma dignidade, ele foi redimido pelo sangue de Cristo, eu não posso escravizar. Então, era isso que não estava no texto, nas linhas, mas nas entrelinhas estava a dignidade do cristão. Que um cristão, sendo senhor e outro escravo, ambos têm a mesma dignidade. Então a escravidão não cabe mais no mundo cristão, no mundo querido por Jesus, né? E é isso que o Ed Kivitz vai explicar. E aí, deixa eu ver aqui as minhas anotações. Eita! Tá? E aí o pastor Ed Kivitz vai dizer que os protestantes, né? Ele falou assim, nós não somos seguidores, né? Estou fazendo alusão, não estou fazendo a citação. Que a citação são as palavras, né? Ipsis literis. Estou fazendo alusão ao texto do Ed Kivitz, tá bom? Mas o que eu estou falando, ele disse isso com outras palavras, tá? Então ele diz assim, os protestantes não são seguidores de um livro, mas de uma pessoa. Isso eu discordo do Ed Kivitz. Os protestantes são seguidores, sim, de um livro, que é a Bíblia. Eles são seguidores do livro e não da pessoa, né? Os seguidores de Jesus, da pessoa, são os cristãos ortodoxos, né? Que não se atêm ao texto, morto, né? A letra morta. Claro que dentre os protestantes há aqueles que seguem Jesus além do livro, tá? E com isso eu não estou dizendo que a Bíblia não é inspirada por Deus. Antes que venham dizer, a gente não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, tá? Eu acredito que a Bíblia é inspirada por Deus, mas acredito que a palavra de Deus por excelência dentro da Bíblia é o Evangelho. Por isso que na Igreja Ortodoxa, o único livro que fica sobre o altar da Igreja Ortodoxa é o Evangelho. Por exemplo, e nas leituras das missas na Igreja Ortodoxa, existem duas, né, na Igreja Ortodoxa Bizantina, duas leituras. Uma se chama o Apóstolo, que é tirada das Epístolas Paulinas, e a outra o Evangelho, tá? E o livro chamado Apóstolo, que contém as leituras das cartas de Paulo, não fica no altar, fica fora do altar, tá? Então, o livro por excelência, um inspirado por excelência é o Evangelho. Então, na minha concepção, que é a concepção da Igreja Ortodoxa, pelo menos nas entrelinhas, a concepção é a seguinte, né? A concepção é a seguinte: na Bíblia existe a palavra de Deus, subsiste a palavra de Deus, mas a palavra de Deus plenamente revelada está no Evangelho, nos 4 Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Tá. Então, peraí, deixa eu... E aí os protestantes ficaram chocados, né? Com essas frases que eu li ainda há pouco do pastor Ed Kivitz, que ele quis atualizar a Bíblia e tal. Que ele está falando, né, de machismo, está falando a favor dos homossexuais, contra a opressão e tal. E aí ele quer atualizar a Bíblia, né? Então aí ele tem uma pegada muito legal no documento, porque ele fala assim, que os protestantes, né, eles já atualizam a Bíblia. Porque, por exemplo,
As mulheres nas assembleias protestantes, nas igrejas batistas, por exemplo, elas não usam mais o véu. Porque Paulo disse na primeira carta aos Coríntios que as mulheres têm que usar o véu ou melhor, tem que usar o véu em respeito aos anjos e aos homens. Que a mulher não pode falar na igreja, e hoje elas falam. Que, por exemplo, Jesus proibiu o divórcio e hoje a igreja, as igrejas recebem pessoas divorciadas. E não só membros comuns, mas também, né, pastores que são divorciados. E as igrejas recebem essas pessoas. Que mais? Por exemplo, Ed Reykjavitz diz que muitos protestantes são a favor de impeachment para presidentes da República, sendo que Paulo diz que tem que se obedecer toda a autoridade política, porque toda a autoridade é constituída por Deus. Romanos 13, versículo 1. Então, quando um crente ele é a favor do impeachment, ele está indo contra Paulo. E o pastor vai além, ele pega o evangelho e fala assim: olha, eu nunca vi uma pessoa para conter seu desejo de ver pornografia arrancar um olho, né? Porque Jesus diz assim: se teu olho te leva ao pecado, arranca o olho, né? E ele falou assim: eu nunca vi isso. Ou eu nunca vi também uma pessoa decepar a própria mão para conter o desejo de se masturbar. Então, ou seja, as pessoas, né, ao longo desses 2000 anos já atualizaram a Bíblia. A Bíblia já é atualizada. E essas atualizações, né, elas não vão de encontro à Bíblia, porque para Ed Reykjavitz existe dentro da Bíblia mensagens nas entrelinhas, mensagens que estão em forma de sementes, que elas iriam desabrochar não na época em que aqueles textos foram escritos, mas essas sementes que estavam ali nos escritos, né, nas entrelinhas, iriam desabrochar tempos depois, anos depois, décadas depois, séculos depois, até milênios depois. Então, a mensagem da Bíblia é ler nas entrelinhas, segundo o Ed Reykjavitz. É isso que ele quis dizer, né? Inclusive, assim, tem muitos textos que ele trouxe que fala da servidão, da escravidão, ou que a mulher tem que ser submissa ao homem. E ele falou assim, que hoje nas igrejas protestantes se vê a mulher de igualdade com o homem, não vê casais, né, onde o homem manda na mulher, a mulher é assim, senhor, não senhor. Hoje nós não temos mais servos, ele coloca isso, né? Não temos mais escravos. Então, se a gente for olhar por esse lado, a gente está desobedecendo a Bíblia. A gente está desobedecendo o apóstolo Paulo. Porque a gente não tem servo, as mulheres não são mais submissas aos seus maridos. Isso é o quê? Atualizar a Bíblia. E essa atualização da Bíblia insuficiente, essa atualização não é se chocar contra a Bíblia, porque os próprios crentes entendem isso. Porque eles não têm servos, eles não têm escravos, então eles entendem que houve uma atualização. Então, assim, ao criticar o Ed Reykjavitz, dizendo que o Ed Reykjavitz quer atualizar a Bíblia, que ele quer mudar a Bíblia, esses próprios crentes que têm uma leitura fundamentalista são hipócritas. Porque eles não seguem a letra à risca, nem sequer do Novo Testamento, que dirá do Velho Testamento, né? Enfim,
Aí aí ele vai falar, né, ele vai falar por exemplo, tem uma frase que está aqui: tudo que é verdade está na Bíblia, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia, né? Então, ou seja, a Bíblia não fala de tudo e nem pode falar. Por quê? Porque ela é produto cultural de épocas diferentes e de lugares diferentes. Então, a Bíblia, né, cada livro da Bíblia foi escrito numa época diferente, numa região diferente, que reflete valores daquela época e daquela região. E os escritores, os agiógrafos, escreveram de acordo com os costumes daquela época e daquela região. Eles não podiam escrever sobre o futuro, sobre uma moral futura. Então eles escreveram nas linhas os valores daquela época. Mas, sendo a Bíblia inspirada por Deus, e essa é a tese do René Kivitz, existem coisas ali nas entrelinhas que os leitores, os bons leitores, vão perceber. E os bons leitores perceberam isso. Tanto é que hoje as mulheres não usam mais véus, né, nas igrejas. Existe uma noção de igualdade de direitos entre homens e mulheres, igualdade de gênero, né, que as mulheres podem sair para trabalhar e exercer os mesmos cargos que os homens. E por aí afora, né? As mulheres podem estudar, né? Enfim. As mulheres podem ser médicas, engenheiras, motoristas de ônibus, coisa que há 50 anos era inviável ter uma mulher motorista de ônibus, por exemplo, né? Então, ou seja, a Bíblia ela é atualizada, né, pelos próprios leitores. Então, quer dizer, se você lê o documento do Edmund Quirios, você fala assim, não é para se espantar, né? Então toda essa revolta, em parte, é hipocrisia. É hipocrisia, porque o Ed Renekiewicz, ele só falou o que já acontece gradualmente. E as pessoas ou não perceberam porque são muito ignorantes, ou são hipócritas, né? Porque, tipo, a gente não pode falar isso, a gente faz isso, né, sem as pessoas perceberem, né, sem a comunidade perceber, mas enfim. E aí ele vai citar um teólogo chamado Louis Berkhoff, que ele vai dizer assim, que a Bíblia tem que ser lida, tem que ser interpretada e tal, e nas entrelinhas da Bíblia, né, você tem que descobrir os significados ocultos, né? Os significados ocultos. E ele falou assim que mesmo na literatura profana, na literatura comum, as mentes geniais, elas deixam coisas nas entrelinhas, em algum romance, em qualquer livro. Um autor genial, ele é capaz de deixar coisas que não estão nas linhas, mas estão ali nas entrelinhas. Então, aquele leitor mais perspicaz vai observar que o escritor, ele escreveu muito mais daquilo que está na linha. Então, se isso é possível numa mente genial que não é inspirada por Deus, imagina na Bíblia, que é inspirada por Deus. Então, como não deve haver coisas que estão nas entrelinhas? Então, ele fala assim, olha, tem muitas coisas que não se debatia na Bíblia, como, por exemplo, pedofilia. Por quê? Porque no costume judaico da época de Jesus, uma menina se casava com 13, 14 anos, engravidava. Então, não tinha essa questão da pedofilia. Hoje tem, né? Não tinha questão sobre a questão da eutanásia, ortotanásia, questão do divórcio, de mulheres que apanham dos seus maridos e tal. Não existiam essas questões na época de Jesus e na época dos apóstolos, mas essas coisas já estavam ali, contidas de forma seminal, ou seja, estavam ali em potência e iriam depois, séculos depois, se tornar atos, iam ter o que? A atualidade, a atualização, o ato,
ou os atos daquelas sementes, daquelas potências. Tá? Estou usando aí a linguagem aristotélica de ato e potência. Potência, por exemplo, você pega uma semente de um feijão. Ali eu posso dizer que já é um pé de feijão em potência. O ato é a coisa já perfeita. Então eu posso dizer que aquela semente é um pé de feijão. É um pé de feijão. Por quê? Porque tem potencialidade dentro dela. Quer dizer, não tem um ato, mas já tem potência para ser um pé de feijão. Então, ato e potência, né? Então, a potência a potência é o futuro daquela coisa que vai vir a ser. Ela não é, mas vai vir a ser. Então, na Bíblia existe também potencialidade, segundo o pensamento do Ed Renekiewicz e dos autores que ele citou, desse Luiz Berkoff, enfim, né? E aí ele explica, né, o que é a contextualização, porque, por exemplo, a Bíblia foi escrita numa outra linguagem, numa outra língua, numa outra época, ou melhor, em várias épocas, em vários lugares. Então, muitas vezes, quando vai se explicar a Bíblia, você tem que contextualizar. E contextualizar não é mudar as palavras da Bíblia. Você pode mudar as palavras, né? A contextualização muda as palavras, mas não muda o significado da coisa. Tá? O significado da coisa continua, né? O significado continua o mesmo, né? O significado não muda, tá? Mudam as palavras. Isso é o que? Contextualizar. E assim, pastores, padres, rabinos, eles contextualizam a Bíblia. Eles contextualizam escritos de uma outra época para a época atual, para a região atual, né? E ninguém reclama que contextualizar é mudar a Bíblia. E aí ele vai falar que a atualização não é só contextualizar, a atualização é fazer essa leitura, é ir além da letra morta, é captar o sentido oculto que está ali. Isso é a atualização da Bíblia, segundo Ed Renekiewicz. Não é você escrever uma outra Bíblia. Então, atualizar é você perceber o que está nas entrelinhas, né? Porque até então as pessoas só querem observar o que está escrito ali, nas linhas, e não o que está oculto. Então, isso é atualizar. Atualizar é ler nas entrelinhas. E ele fala assim, cada geração de cristãos, desde a época apostólica até hoje, então cada século, né, cada tempo, houve uma interpretação. Quando você pega um texto, você já está interpretando o texto. Então não existe uma, segundo a tese do Renekiewicz, não existe uma interpretação pura da palavra de Deus. Porque já a leitura já é uma interpretação. O leitor já carrega em si a sua subjetividade e ele vai interpretar, ele vai dar um significado àquilo que ele está lendo. Então, cada época traz em si a sua própria interpretação dos escritos. Porque se todo mundo interpretasse à risca, nós ainda teríamos as mulheres submissas, as mulheres usando véus nas igrejas, as mulheres estariam de bico fechado nas igrejas, as mulheres usariam vestidos. Que mais? Nós teríamos servos, escravos, ou seríamos escravos e servos e tudo mais, né? Bom, e é isso que ele fala, né, da atualização. Bom, e aí ele vai falar da questão virtual, né? A virtual que significa força, virtude, ou potência, né? A palavra virtual vem de potência, e aí é o que eu já falei, né? Então tem muita coisa na Bíblia que é virtual, ou seja, esse virtual um dia vai desabrochar e vai se tornar ato. Por exemplo, Paulo atualizou a Escritura. Paulo, né, poucas décadas após a morte e a ressurreição de Cristo, porque o Cristo nosso Senhor, ele falou que o divórcio se daria apenas em caso de perversão sexual, né?
porneia, adultério e tal. E Paulo, já em Corinto, ele autorizou o divórcio no caso de abandono, né? Ou seja, uma pessoa virou cristã, a outra é pagã e abandonou o companheiro ou a companheira. Paulo disse que essa pessoa pode se divorciar. O que ele fez? Ele atualizou, né, as palavras de Cristo. Com isso ele não desautorizou. Por quê? Porque Paulo recebeu as chaves da interpretação. E aí, né, só para finalizar, estou finalizando o vídeo aqui. O Ed Renekiewicz dá uma aula de cultura bíblica, dizendo que quando Jesus fala assim, o meu jugo é suave, né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave. Então, o que é esse jugo, né? O jugo era atribuído aos rabinos. Então os rabinos tinham um jugo, porque eles eram mestres da lei e eles interpretavam a lei. Então, do modo que os rabinos interpretavam a lei, aquela interpretação da lei daquele rabino era o seu jugo. Então o jugo de um rabino podia ser mais pesado ou menos pesado. E Jesus, como intérprete da lei, também tem o seu jugo. E o jugo de Jesus é um jugo suave, é um jugo leve, diferente do jugo dos rabinos. E Jesus era um rabino, né? E de quem ele recebeu essa autoridade? Ele fala de João Batista e do próprio Pai Celeste. E também lá na Transfiguração, que recebeu essa autoridade de ser rabino, de Elias, Moisés e do Pai Eterno. E também, né, ele diz assim, que um rabino, para ser rabino, tinha que receber a autoridade de outros 2 rabinos como testemunhas. Né? E aí ele faz esse paralelo que Cristo recebeu a autoridade de João Batista e do Pai no batismo, e na Transfiguração Jesus recebeu a autoridade de Moisés, de Elias, dos testemunhas, e também do Pai Celeste. Né? E daí o jugo de Jesus. E aí ele recebeu as chaves. As chaves é o que? A interpretação da lei, que depois ele passou a Pedro e também para toda a igreja. Né? Então, assim, o documento é fantástico. Leia se você puder ler e até o próximo vídeo. Fui!